essas cerdazinhas desse palitinho mais comprido peguem a linha pectinha e esses outros aqui lateralizados possam escovar exatamente essas glândulazinhas e esse epitélio de transição aqui, ó. Então, quando eu giro em 360 graus, eu estou girando e pegando a secreção da linha pectinha e estou girando para pegar as secreções aqui, as células das camadas de transição. E aí é isso que acontece. Vejamos aqui, ó. Para fazer esse exame, tem que fazer uma limpeza. Dá para ouvir, né? Então, façamos de conta que aqui é o ânus. Então, o que é que você vai fazer? Com a escovinha, tá certo? Primeiro, você vai fazer a inspeção do ânus. Como é que é feita a inspeção do ânus? Com o foco auxiliar, você vai observar se tem verrugas genitais, se não tem verrugas, se tem alguma fissura. Com 2 dedos, você vai abrir a região anal. Você não pode, em hipótese alguma, encostar ou friccionar qualquer área dessa escovinha na borda anal. Você tem que abrir o ânus com os dois, no caso a borda anal, com os 2 dedos e já inocular a escova nessa regiãozinha que nós chamamos de plexo hemorroidário, que fica interno, tá certo? Então, quando você colocar, você abre isso aqui, ó, essas 2 dimensões e coloca. Quando chegar aqui, aí você vai fazer a rotação. Então, é o seguinte, você pega a escovinha, vamos primeiro fazer aqui, para vocês entenderem. Vou fazer aqui de lado. Então, você coloca, tá certo? Lá na região, colocou. Professor, quando é que eu vou saber se está em 3 centímetros? Quando é que eu vou saber se está em 4 centímetros? Você vai saber quando chega em 4 centímetros com a resistência. Porque a resistência são o quê? São as linhas pectíneas. Então, quando você empurrar e sentir aquela força contrária, pronto, ali alcançou os 4 centímetros. E aqui é o que você vai fazer, ó. 360 graus. Olha como é que a escova fica. Tá dando para perceber? Tá dando? Ela escova totalmente a margem. Tá certo? E aí, 360 graus para um lado, 360 graus para o outro lado. Fez 360 graus para um lado e 360 graus para o outro, retira a escovinha. Tá certo? Hã? Não precisa rodar, não. Tira a escovinha, abrindo a marginal para que essa região não tenha contato com a borda anal. Abre o frascozinho com solução de etanol específica para a citologia em meio líquido. Tá certo? Já vem o kitzinho da BD pronto. Você quebra, ela vem essa regiãozinha bem aqui, tá dando para ver a diferença? Essa regiãozinha, ela é destacável, então ela é móvel, é só você fazer que ela quebra. E isso aqui você vai colocar dentro. A haste você despreza e o material biológico com as células vão para dentro do etanol. Fechou. Identificou com as iniciais do paciente ou prontuário e mandou para o laboratório de anatomia patológica. Isso aqui é a citologia. E vamos fazer aqui na prótese para vocês entenderem como é que é isso, né? Obviamente eu vou ter que estar sentado. Vou pegar a cadeira aqui. Você tem que fazer a citologia sentado por conta da mesa. Tem que se reganhar todo. E aí o que vai acontecer, né? Então é o seguinte, ó. Abra a região anal com os 2 dedos, tá certo? A escova nem pode ir para baixo, nem pode ir para cima, diferente do útero. Porque o útero a gente vai encontrar o colo do útero lá embaixo. Ninguém encontra o colo do útero para cá ou para cima. A gente encontra o colo do útero com o espéculo voltado para baixo. É a mesma coisa que você esperar uma criança. Você nunca espera uma criança de frente, né? Quando a mãe pare, sempre o bebê ele vem de baixo para cima por conta do estreito médio. Agora o ânus é diferente. O ânus ele é reto. Então não tem como você botar a escova de pé, nem deitado, nem de lado. É exatamente assim, ó. Abre aqui com os 2 dedos. E aí, depois que você abriu a borda anal, você inocula a escovinha. É porque o ânus aqui está bem duro.
passou. Porque na minha época nós éramos obrigados a Não, fazer acho que deve quarto. Cada precisar, cara né, tinha que que ele não fazer 3 falou. quartos. Eu nunca toquei uma primípara. Sempre meus professores pediam para eu fazer o toque no multíparo. Eu não sabia por quê. Até que quando no dia da minha formatura, a professora chegou para mim e falou no microfone: olha, eu quero lhe dizer que eu nunca deixei você fazer toque vaginal em primípara, porque na hora que eu colocasse o dedo e tirasse, o menino vinha junto. Ela disse que meu dedo é grosso, mas agora eu toco anos, não tem problema. Tá certo? Então o que é que eu vou fazer? Ó, sentir resistência aqui. Sentir resistência. Soltei a borda anal, depois que a escovinha está lá presente, e aí eu vou fazer isso aqui, ó, 360 graus para um lado e 360 graus para o outro lado. Terminou de fazer o movimento rotatório, o que é que eu vou fazer? Abrir a borda anal. Eu não posso deixar com que essas cerdas encostem na borda do ânus. Aí o que é que eu vou fazer? Puxar. Puxando é aquela coisa, estou de luva, vou lá, abro o frascozinho, quebro aqui a parte proximal, boto dentro do frasco e a hastezinha jogo fora. Identifico com as iniciais do laboratório e mando para o laboratório. Diga. Quer saber aqui se para fazer isso não vai ter que passar por algum processo de depilação? De forma alguma. O que acontece? O que acontece? Vamos lá. O que acontece? Para fazer citologia, as pacientes que vão, elas não estão preparadas. Da primeira vez que ela diz: doutor, mas e se vier fezes? Não tem problema. A gente vai tentar, a importância da citologia anal. Porque se vier com fezes, é como o Nicolau e a Jéssica estavam explicando na mostra de saúde coletiva. A função daqui, o que acontece? Esse frascozinho com material biológico, eles vão passar por uma centrífuga, entendeu? E as centrífugas vão fazer com que o material mais denso desça e o material menos denso suba. O material menos denso vai ser o quê? As células do ânus. E o mais denso, que são as fezes, vão. Aí o que é que eu vou fazer com uma pipetazinha? Tiro o sobrenadante, que é o que está em cima, e aí vou confeccionar a lâmina. Esse é uma das maiores virtudes da citologia meio líquido. Tá certo? Não precisa higienizar. Hã? Não é para higienizar. Não, se tiver sujo fora, eu pego uma gazezinha limpa, entendeu? Mas dentro eu não procuro, de forma alguma. Até porque é um local que a gente sabe que 95% da chance tem de estar ali material fecal. Normal, sem problema.